Era uma vez, nos trópicos, um homem que vivia perto de um rio que frequentemente transbordava durante a estação chuvosa. Assim, todo ano, ele construía uma barragem tentando controlar as inundações e proteger sua casa e propriedade. Anualmente trabalhava arduamente para construir uma barragem maior e mais forte, presumindo que estaria melhor protegido contra as enchentes do rio. No entanto, um ano as enchentes foram muito intensas e a barragem se rompeu, causando ainda mais danos do que se ele nunca tivesse construído a barragem. Ao observar sua casa e propriedade devastadas, o homem percebeu que sua tentativa de controlar a natureza o tornou mais vulnerável às suas forças imprevisíveis e incontroláveis. Negligenciou outras estratégias para lidar com as inundações, como a criação de um sistema de drenagem ou a colocação de sacos de areia. Além disso, ele não estava preparado para o desastre que se seguiria se a barragem falhasse. Dessa forma, seu desejo de controle o tornou menos preparado para lidar com as forças imprevisíveis e incontroláveis da natureza. Aqui vemos como é fútil tentar controlar o incontrolável. Nunca sabemos o que está por vir. Não importa o quão bem achamos que nos preparamos para adversidades futuras, o destino sempre pode nos surpreender de maneiras inesperadas. Além disso, ao tentar controlar demais, podemos na verdade nos tornar menos resilientes às vontades do destino. O paradoxo do controle tenta mostrar que quanto mais tentamos controlar as circunstâncias externas, menos controle temos ao tentar controlar algo que não podemos. E assim, como consequência de nossas tentativas de impor controle sobre uma situação, ela pode acabar piorando. Por mais ilógico e vago que tudo isso possa parecer, o paradoxo do controle destaca as limitações do controle humano e nos lembra que muitas, se não a maioria de nossas tentativas de controlar o universo são fúteis e podem até ser prejudiciais. Este ensaio em vídeo explora o paradoxo do controle. Num gesto de arrogância e ilusão, o rei inglês Canuto ordenou que a maré parasse e não molhasse seus pés ou suas roupas. Mas, como esperado, a maré continuou seu curso natural, ignorando as tentativas fúteis do rei de controlá-la. O rei Canuto foi forçado a confrontar a realidade de que existem forças no mundo exterior, além de seu controle, e que até os indivíduos mais poderosos têm limites para seu poder. Em grande parte, o poder que atribuímos a nós mesmos é nada mais do que uma ilusão. Muitas pessoas tendem a exagerar o controle que podem impor ao mundo. Podemos acreditar que controlamos as pessoas, mas mais cedo ou mais tarde, nos deparamos com o fato de que não o fazemos. No final, cada um faz o que quer, independentemente de quanto tentemos direcioná-los para certas direções. Da mesma forma, podemos pensar que controlamos nossos corpos, mas nossas experiências de vida nos mostram que nossos corpos se desenvolvem e mudam sem que tenhamos muitas palavras a dizer. Envelhecemos, adoecemos, morremos de velhice, e embora possamos influenciar, não temos controle sobre esses fatores por meio de nosso estilo de vida. Nenhuma quantidade de cirurgia plástica, alimentação saudável ou medicamentos pode impedir nossos corpos de mudar e se deteriorar. A história do rei Canuto serve como uma narrativa de advertência contra a tentação do controle absoluto e destaca a necessidade de humildade e respeito pela ordem natural do mundo. É um lembrete das limitações do controle humano sobre circunstâncias externas. Ao falar sobre as limitações do controle, não podemos ignorar uma das declarações mais profundas sobre o assunto, feita por Epicteto, como está escrito no Enchiridion. Algumas coisas estão ao nosso alcance, enquanto outras não. Ao nosso alcance estão a opinião, motivação, desejo, aversão e, em uma palavra, tudo o que é nossa responsabilidade. Nosso corpo, nossa propriedade, nossa reputação, nossa posição não estão em nosso poder e, em uma palavra, tudo o que não é de nossa própria fabricação. Fim da citação. Embora a visão de Epicteto seja ousada, e o filósofo estoico possa ser acusado de pensar de maneira dicotômica, ela constitui a pedra angular da forma como os estoicos abordam o mundo exterior. Os estoicos, assim como Epicteto, mantinham uma clara distinção entre o que podemos e o que não podemos controlar. Ao focar nos aspectos da vida que estão ao nosso alcance, como nossas opiniões e ações, podemos desenvolver uma resiliência interna, tornando-nos menos vulneráveis aos caprichos do destino e às forças incontroláveis da natureza.
Se Epicteto tivesse testemunhado a tentativa do rei Canuto de controlar uma força externa tão poderosa quanto o mar, provavelmente o teria chamado de um tolo gigante. Suponha que o rei também tentasse controlar o vento, as pessoas ao seu redor ou o envelhecimento de seu próprio corpo. Ele descobriria que o vento é completamente evasivo, que muitas pessoas são rebeldes e desobedientes, e que seu corpo tem uma vida própria. Quanto mais ele tentasse controlar o universo, mais o universo mostraria a ele o quão pouco controle ele realmente tem. Que experiência humilhante isso seria. A história do rei Canuto e os ensinamentos de Epicteto nos lembram da importância de reconhecer os limites de nosso controle. Ao focarmos no que podemos controlar e aceitar as inevitáveis incertezas e aspectos incontroláveis da vida, podemos desenvolver uma abordagem mais equilibrada, resiliente e gratificante em relação à vida. Há muitos séculos, havia um fazendeiro taoísta cujo cavalo fugiu, e assim seus vizinhos o visitaram para consolá-lo. No entanto, mantendo a sabedoria taoísta em mente, o fazendeiro respondeu dizendo: "Quem sabe o que é bom ou ruim?" No dia seguinte, o cavalo retornou, liderando uma égua selvagem. Então os vizinhos parabenizaram o fazendeiro, que respondeu com as mesmas palavras: "Quem sabe o que é bom ou ruim?" Mais tarde, o filho do fazendeiro tentou montar a égua selvagem, mas caiu, quebrando a perna, e os vizinhos vieram consolá-lo. Novamente o fazendeiro respondeu: "Quem sabe o que é bom ou ruim?" Posteriormente, o exército veio à vila para recrutar jovens para a guerra, mas ignoraram o filho do fazendeiro devido à perna quebrada. Felizes e aliviados, os vizinhos parabenizaram o velho fazendeiro. No entanto, sua resposta permaneceu a mesma: "Quem sabe o que é bom ou ruim?" A história ilustra o paradoxo do controle, pois frequentemente tentamos controlar os resultados de nossas vidas, pensando que sabemos o que é bom ou ruim para nós. Nossas tentativas de controlar o curso dos eventos são frequentemente fúteis, pois os resultados que consideramos negativos ou positivos podem se revelar opostos ao longo do tempo. A história nos encoraja a adotar uma atitude mais humilde e aceitadora em relação à imprevisibilidade da vida e à interdependência dos eventos. Isso também nos mostra que a importância que atribuímos aos resultados desejados de nossas tentativas de controle muitas vezes é infundada. Outro exemplo. Suponha que alguém tenha muito medo de perder o emprego, mas depois de anos estressando com isso, ela é demitida. Após a dor e desespero iniciais, ela decide usar sua demissão como uma oportunidade para perseguir o que sempre quis: abrir sua própria cafeteria. Para sua surpresa e com a ajuda do destino, seu empreendimento torna-se um grande sucesso. Agora, ela não apenas percebeu que ser demitida foi uma bênção disfarçada, mas também que todos aqueles anos de preocupação, lágrimas e noites sem dormir foram inúteis. Além disso, se ela tivesse conseguido exercer influência suficiente para manter o emprego, teria prolongado a tortura de tentar desesperadamente mantê-lo, pois os caprichos do destino não teriam se revelado a ela ainda. Portanto, o que consideramos feliz pode ser infeliz, e o que acreditamos ser infeliz pode ser feliz. Não há como saber com antecedência, já que a vida só pode ser compreendida olhando para trás. Essa ideia pode parecer assustadora. Vamos sempre tomar a decisão certa? Podemos, talvez não. Mas o lado positivo de estar ciente da imprevisibilidade do universo é que, como consequência, podemos afrouxar o controle sobre as circunstâncias externas. Então, qual é o paradoxo do controle? Como funciona? E o que podemos fazer sobre isso? O paradoxo do controle se resume à noção de que, quando tentamos controlar o incontrolável, basicamente entregamos nosso comportamento e felicidade a algo não confiável e fora de controle. Permitimos que isso influencie nosso estado mental, pois nosso desejo de controle muitas vezes leva à ansiedade, estresse e frustração, e pode nos fazer sentir impotentes quando não somos capazes de controlar o resultado. Em outras palavras, nosso desejo de controle pode se tornar uma fonte de sofrimento. Quando tentamos controlar algo, nos apegamos a isso. Queremos direcioná-lo para uma certa direção. Se essa coisa externa fizer o que queremos, ficamos felizes. Mas se isso não acontecer, tendemos a ficar frustrados e com raiva. Portanto, o que tentamos controlar agora nos controla, porque vinculamos nosso estado mental a isso. Um exemplo disso é criar filhos. Quanto mais queremos controlá-los, mais eles nos controlam. As crianças são imprevisíveis e têm vontade própria.
Então haverá muitos casos em que não farão o que queremos. Teremos um momento horrível se vincularmos nosso humor a AOS, seus caprichos. De acordo com Epicteto, quando tentamos controlar o incontrolável, que é quase tudo externo, enfrentamos uma jornada difícil. Seremos perpetuamente frustrados pelas ações de outras pessoas, ficaremos cheios de ansiedade sobre o que acontecerá e o que não acontecerá, e seremos atingidos pela tristeza e raiva repetidamente. No entanto, muitas pessoas ainda têm um forte desejo de controle, como se sem isso se sentissem inseguras ou talvez nuas diante do destino. Assim, suas tentativas de controlar o mundo ao seu redor criam uma ilusão que facilmente explode. Alan Watts certa vez afirmou: "O desejo por segurança e a sensação de insegurança são a mesma coisa. Prender a respiração é perder a respiração." Fim da citação. Então, será que nosso desejo de controle vem da insegurança? E se sim, sobre o que estamos inseguros? Será que é porque a ideia de não controlar praticamente todos os aspectos do mundo externo é assustadora para nós? E se for esse o caso, o que podemos fazer a respeito? Nosso desejo de controle parece realmente derivar de um sentimento subjacente de insegurança. Tememos o desconhecido, o imprevisível e os aspectos incontroláveis da vida. Como resultado, tentamos exercer controle sobre o mundo externo, agarrando-nos à ilusão de que de alguma forma podemos nos proteger do caos e da incerteza que a vida traz. Mas, ao fazer isso, muitas vezes ignoramos o fato de que a verdadeira segurança e paz de espírito não podem ser encontradas no controle do mundo externo, mas sim no cultivo de uma resiliência interna e na aceitação da natureza incontrolável da vida. Como disse o escritor e filósofo americano Ralph Waldo Emerson, nada pode trazer paz além de você mesmo. Abraçar a realidade da imprevisibilidade da vida, em vez de tentar controlá-la, pode nos ajudar a construir uma mentalidade mais resiliente. Quando aceitamos que existem aspectos da vida que não podemos controlar, podemos focar no que podemos controlar, como nossos pensamentos, emoções e ações. Como afirmou o antigo filósofo estoico romano Sêneca, sofremos mais frequentemente na imaginação do que na realidade. Assim, ao reconhecer e abrir mão de nossa necessidade imaginária de controle, podemos nos libertar do sofrimento e da ansiedade desnecessários. Ao aprender a abraçar o incontrolável, podemos gerar segurança e paz de espírito que tentamos impor por meio de nossas tentativas de controle. Em vez de obsessivamente nos preocuparmos com o que não podemos controlar, podemos concentrar nossos esforços em cultivar a resiliência interna e a adaptabilidade. Isso requer o desenvolvimento de uma mentalidade que valoriza a flexibilidade, a abertura e a disposição para mudar de curso quando necessário. Como disse o famoso psiquiatra e psicanalista suíço Carl Jung, "Eu não sou o que aconteceu comigo, eu sou o que escolhi me tornar." Ao abraçarmos a natureza imprevisível da vida, podemos aprender a abrir mão de nossa necessidade de controle e, em vez disso, concentrar-nos em nossa força interior e na coragem necessária para enfrentar o destino. Como Sêneca afirmou, nossa falta de confiança não é resultado das dificuldades. A dificuldade vem de nossa falta de confiança. Obrigado por assistir.